Graças, paz, abençoados. Bendito seja o Deus eterno, o Criador e sustentador de todas as coisas. A Cristo Jesus toda honra, toda glória, todo poder, todo louvor, toda exaltação, segundo as Escrituras. A Ele toda glória. Amém? Sou o irmão Van, aqui direto de Lucena, Paraíba, Nordestão brasileiro. A todos que irão me assistir e a todos que já viram aqui do canal Metanoia da Graça, minha gratidão. O Deus eterno continue te abençoando grandemente, suprindo todas as tuas necessidades em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, quero agradecer os mais novos inscritos, de ontem para hoje, 3 novos inscritos. Obrigado pela sua companhia, pelo seu carinho, pela sua inscrição, pelos seus comentários. Muito bons comentários, tirando dúvida. Muitos crentes da graça com dúvidas, outros não, outros o estudo que aparece em qualquer canal da graça, eles aceitam, engolem, sabe? Não dá tempo nem de digerir o alimento, vem misturado, né? E nós estamos estudando o seguinte. Qual é o estudo, irmão Van? Cristo, o Filho de Deus, eterno para sempre. Então, todas as coisas, eu falei no vídeo passado, foram feitas por Ele e para Ele. Por quem? Por Cristo. No Filho, em Cristo, se mantém todas as coisas em seu devido lugar através do seu poder. A Cristo, o Filho de Deus, foi dado nomes divinos. Foi o único ser que Deus olhou assim e disse: este é meu Filho amado. De todos os anjos celestiais, arcanjos, anjos, serafins, querubins, toda a sua criatura, Deus disse: este é diferente, é meu Filho primogênito amado. E hoje nós vamos ver aqui, deixa eu colocar aqui a hora, isso, aqui ó, pronto. Então hoje nós vamos continuar estudando e examinando as Escrituras. Há muito achismo, muito eu, não porque há versículos isolados no meio aí do pós-graça, né? E os meus amados irmãos que irão me assistir, que tem canal, fique com raiva, não se chateie comigo não fique com raiva de mim não, é só questão teológica, só dá seu ponto de vista, use a minha imagem, fique à vontade, né, para me refutar, pode me refutar, que eu não vou ficar chateado com você não. Eu vou tentar melhorar. Bom, hoje nós vimos no vídeo passado que a Cristo foi dado nomes divinos, a imutabilidade de Cristo, ele não muda, é o mesmo ontem, hoje e eternamente, para todo sempre. E hoje, olha o tema de hoje, Cristo é plenamente Deus, assim como Pai. Cristo é plenamente Deus, assim como Pai. O texto básico é esse aqui, no princípio, João capítulo 1, versículo 1, no princípio era aquele que é a palavra, e ele, Cristo, o Filho de Deus, estava com Deus, o Pai, e era Deus. Era Deus. Presta atenção aqui, olha só, nós já estou mostrando esse versículo há vários dias, há vários vídeos. Cristo não é o Pai. O Filho não é o Pai. Quem se fez carne foi a palavra, o Cristo, o Filho, que era Deus, mas não era o Pai. Porque ele era Deus, porque ele era um ser divino, assim como o Pai. Ele, Cristo, estava
com Deus, o Pai, e ele era Deus, assim como o Pai, na sua essência e natureza. Beleza? Então vamos lá. Cristo, ele é plenamente, totalmente Deus, assim como o Pai. Pelo menos o versículo aqui já está dizendo. Vamos ver aqui, Salmo 45, 6 e 7. Vamos correr agora. Salmo de número 45, 6 e 7. Eu vou ler aqui na minha telinha do notebook e você lê aqui na TV. O teu trono, presta bem atenção aqui. O teu trono, ó Deus, é eterno. A justiça e a verdade são os instrumentos do teu reino. O teu trono, ó Deus, ó Deus. Quem é esse Deus aqui? É o Pai ou o Filho? Vamos ver quem é esse Deus lá em Hebreus capítulo 1. O salmista está inspirado por Deus, ele está falando aqui, uma inspiração, né, revelando que o Filho tem um trono e também é chamado de Deus. Aí o versículo 6, o 7 agora, o 7, ele diz: ama a justiça e odeia o pecado. Por isso, Deus, presta atenção aqui, olha só. Por isso, Deus. Quem é esse Deus aqui? O Pai ou o Filho? Aí você vai dizer, não é o Pai, então o Filho é o Pai também? Por isso, Deus, o seu Deus. Por isso, Deus, Filho, o seu Deus, Pai, o ungiu com óleo da alegria, como a nenhum dos seus companheiros. Por isso, Deus, Filho, o seu Deus, Pai. Beleza? Tranquilo? É fácil, não é? É fácil. Mas começa, sabe? Irmão, você tem que ter cuidado, porque começa assim, anjos não existem, não existe um reino espiritual, a alma é mortal, né? Quando o homem morre, não vai para lugar nenhum, vai para uma vala, um buraco de 7 palmos. Cristo, o Filho de Deus, deixou de existir em 70. Daqui a pouco você vai ser um materialista. Você vai negar as escrituras, você não vai saber nem mais o que você vai pensar. Então, olha os textos, olha a Bíblia. Por isso, Deus, Pai, Deus Filho, o teu Deus, ou o seu Deus, o teu Pai, te ungiu. Aí você vem para cá, olha só, com Hebreus capítulo 1, aí você vem lá para Hebreus e vai ver a revelação agora. Capítulo 1, versículo de número 5 e 6. Olha só, a carta aos Hebreus. Deus nunca disse a nenhum anjo Deus disse isso. Interessante, isso é uma afirmação, né? O autor, ele teve um conhecimento, uma inspiração, e ele disse, Deus nunca disse a nenhum anjo, você é meu filho, hoje é o dia da sua coroação. Noutra ocasião, ele disse, eu serei seu pai, e ele será meu filho. Lembra lá, Salmo 45? Aí vem o versículo de número 6. 6, lê aqui. E ainda numa outra vez, quando seu filho primogênito veio ao mundo, quando o seu filho primogênito veio, não se fez carne, ele está falando que existia com o Pai. João, capítulo 1, versículo 1. Ele estava com o Pai. Quem? O primogênito. Então, e ainda numa outra vez, quando o seu filho primogênito veio ao mundo, Deus disse que todos os anjos de Deus o adorem. 7. Ele fala a seguinte dos seus anjos. Deus faz com que seus anjos se tornem mensageiros velozes, como o vento, e como servos feitos de fogo reluzente. Agora o 8. Olha o 8. Entretanto, do seu filho, o primogênito, Cristo, ele diz,
O seu reino, ó Filho, o seu reino, ó Cristo, o seu reino, ó meu Filho, ó Deus, e chama de Deus. Esse aqui é Deus falando. Entretanto, do seu Filho, ele diz, o seu reino, ó Deus. Deus chama o Filho de Deus. Captou aí? Pescou? Durará para todo sempre. Seus decretos são sempre justos e retos. Então, a respeito do Filho, o Pai disse para o Filho, isso é o Pai, o Deus Pai, falando para o Deus Filho. O seu reino, ó Deus, o chamou também de Deus, durará para todo sempre. Beleza? Joel, capítulo de número 2. Aliás, perdão. Agora vamos para João, capítulo 1. Aí você volta aqui para João e você vai entender todos os mistérios. Capítulo 1, versículo do 1 ao 3. Olha só. No princípio era aquele que é a palavra, o Filho, e ele estava com Deus, o Filho, e o Filho era Deus. Pescou? Captou? Aprende, meu amigo. É fácil. Versículo de número 2. Ele, o Filho, Cristo, estava com o Pai no princípio. Simples. E ainda vem, rapaz, o interessante é que ainda tem gente para dizer que o Filho, sendo o próprio Deus, pela semente do Pai, né, pela essência do Pai, Cristo, o Filho, sucumbiu, desapareceu, né, deixou de existir no ano 70. Isto é uma falta de conhecimento terrível. Versículo de número 3 agora. Por seu intermédio do Filho, tudo o que existe foi criado. Não existe nada que tenha sido feito sem ele. Sem quem? Sem o Filho. Versículo de número 4 diz: nele estava a vida, e esta vida era a luz de toda a humanidade. A vida estava no Filho. Versículo de número 18, ainda falando do Filho. Ninguém jamais viu realmente a Deus, porém o seu Filho unigênito certamente o viu, porque ele vive com o Pai e o tornou conhecido. Beleza? Agora, João capítulo de número 20. Vamos para João, capítulo de número 20. Olha só, João capítulo de número 20, versículo de número 27 e 28. 27 e 28. Olha só. Olha só se Cristo, o tema é, Cristo é plenamente Deus, assim como o Pai. Agora, olha o versículo 27. O próprio Deus diz que ele é Deus, e você diz que ele não é. Era uma criatura e desapareceu e deixou de existir no ano 70. O Deus unigênito, o Deus criador deixou de existir? Não. Eu não acredito nisso, não. E você, que é da graça, acredita nessa história da carochinha? João capítulo 20, versículo 27 diz: então Jesus disse a Tomé: ponha o seu dedo aqui nas minhas mãos, estenda a sua mão aqui no meu lado, pare de duvidar e creia. Logo na ressurreição de Cristo, né? Aí o 28, olha o que é que Tomé diz depois dessa experiência. Meu Senhor e meu Deus, disse Tomé. Tomé estava errado? Tomé estava certo, porque se Deus, o Pai, disse que ele é Deus, por que eu vou dizer que não? Por que eu vou negar esta verdade? Meu Senhor, isso é Tomé se referindo a Cristo, o Filho de Deus, o eterno para sempre. Meu Senhor e meu Deus, disse Tomé, e ponto final. Creia você também que é assim, né? Agora, Cristo é plenamente Deus, assim como o Pai é. Colossenses capítulo 2. Olha o que é que Paulo diz em Colossenses capítulo 2, versículo de número 9.
9. Versículo 9. Porque em Cristo, presta atenção aqui, olha para cá. Porque em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da natureza de Deus. Pronto. João capítulo 1, versículo 1. No princípio era a palavra, era aquele que estava com o Pai, e ele estava com Deus, e ele era plenamente Deus, por causa da natureza dele. Porque em Cristo habita. E não deixou de habitar em 70 não, viu? Continuou eternamente, até infinitamente. Porque em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da natureza de Deus, do Pai. Por isso que ele é divino, imortal. Colossenses 2:9, Romanos 9:5. Qual é o tema, irmão Van? Deixa eu colocar aqui Romanos capítulo 9, versículo de número 5. O tema é Cristo, o Filho de Deus, que não deixou de existir em 70. Isto é um engano, isto é uma mentira, isto é fake, isto é falso. Cristo é plenamente Deus, assim como o Pai é. Olha o que aqui Paulo fala aqui em Romanos capítulo 9, versículo 5. Vocês são descendentes dos patriarcas e a partir deles se traça a linhagem humana do próprio Cristo. A linhagem humana veio do próprio Cristo, que é Deus, que reina sobre todas as coisas. Glórias a Deus para sempre. Vamos ler de novo. Será que é verdade o que eu li? Isso quem disse foi Paulo. Paulo disse que ele é Deus. E você disse que ele deixou de existir no ano 70. Quem está certo? Vocês são descendentes dos patriarcas e a partir deles se traça a linhagem humana do próprio Cristo. Cristo veio de uma linhagem humana. Cristo humano. Só que Paulo diz que é Deus e reina do próprio Cristo, que é Deus, que reina sobre todas as coisas. Glórias a Deus para sempre. Paulo diz que ele é Deus. Agora, Tito 2,13. Vamos para Tito. Aqui, cadê Tito? Aqui. Tito, capítulo 2, versículo 13. Olha só. Aguardando esperançosamente aquele tempo, quando se verá a sua glória, a glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. A glória do nosso grande Deus e Salvador. Ele é Deus grande e Salvador. Quem? Jesus Cristo. Jesus Cristo é Deus grande. Beleza? João capítulo 1, versículo de número 1. Cristo era o verbo e se manifestou Filho de Deus. Beleza? O primogênito do Deus Pai. Então, Paulo diz aqui em Tito, aliás, Tito escrevendo, diz que Cristo é o Deus grande. Aqui também, 2 Pedro 1:1. Vamos para 2 Pedro. Repita o título aí, irmão Van, para me entender. Cristo, o Filho eterno para sempre, sem fim. Jesus Cristo, Filho de Deus, é plenamente Deus, assim como o Pai é. 1 Pedro, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 1. Capítulo 1, versículo 1. Qual o entendimento que Pedro tinha de Cristo? Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, a todos vocês que, por meio da justiça do nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo, receberam a fé que é preciosa como a nossa. Entendeu? Não entendeu? Olha que Pedro está dizendo que Cristo é Salvador e Deus. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, a todos vocês que, por meio da justiça de nosso Deus e Salvador, a quem Pedro chamou de Deus e Salvador, a quem Paulo chamou de Deus e Salvador, a quem o próprio Pai chamou de Deus, Jesus
Cristo. Deus e Salvador, Jesus Cristo. Deus e Salvador. Esse Deus, Jesus Cristo, deixou de existir em 70, eu acredito que você vai mudar de pensamento. Se você foi enfeitado com esta doutrina fake, errônea, né, em dizer que Cristo deixou de existir em 70, a partir de agora você não vai mais, você vai descrer, você vai voltar a ler segundo as Escrituras e ter um verdadeiro entendimento do que disse os apóstolos, do que disse o próprio Cristo e do que disse o próprio Deus, o próprio Pai de Cristo Jesus. Então, Cristo é e sempre será plenamente Deus, assim como o Pai. Isaías 7,14. Isaías, lá para Isaías, capítulo 7, versículo 14, que diz: pois isso o Senhor vai dar um sinal, uma virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamará de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Mas vamos ver essa profecia se cumprindo. Vamos ver o Deus conosco habitando há 2000 anos com os homens. Mateus, capítulo 1, versículo 22, 23. Mateus, capítulo 1, 22 e 23. Isso aconteceu para que se cumprisse a mensagem que o Senhor tinha dito pelo profeta Isaías. 23, pelo profeta Isaías. Ouçam, a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, que será chamado Emanuel, que significa Deus eterno para sempre está conosco. Beleza? É Deus ou não é? É. Assim como o Pai é da mesma essência, da mesma natureza. Pai e Filho, duas pessoas, né? Inseparáveis, eternos para sempre. Agora, 1 João 5,20, para a gente fechar isso aqui. 1 João poderia citar muito mais textos, muito mais passagens bíblicas, mostrando, provando, né, que Cristo, o Filho de Deus, é Deus assim como o Pai. É tão Deus quanto o Pai. 1 João, aqui, capítulo de número 5, versículo de número 20. Presta atenção aqui. O tema: Cristo é plenamente Deus, assim como o Pai é. Versículo 20. E sabemos também que o Filho de Deus veio para ajudar-nos a compreender e encontrar o verdadeiro Deus. E agora estamos em Deus, porque estamos em Jesus Cristo, seu Filho, que é o único Deus verdadeiro, e Ele é a vida eterna. E agora, vai crer ou vai continuar neste erro de pensamento, né? Nesse achismo, nessa forçada de barra, forçada de texto, nesse texto isolado, né? Em dizer que Cristo, o Deus Todo-Poderoso, deixou de existir no ano 70. Isso é uma fraqueza de conhecimento, é uma pobreza de conhecimento. Vamos ler? E sabemos também que o Filho de Deus veio para ajudar-nos a compreender e encontrar o verdadeiro Deus. E agora estamos em Deus, porque estamos em Jesus Cristo. Quem está em Jesus está em Deus. Segundo João, todos os apóstolos sabiam que Cristo era o Filho eterno de Deus, sendo Ele Deus. Estamos em Deus, porque estamos em Jesus Cristo, seu Filho, que é Filho, o Filho é o único Deus verdadeiro. Ponto final. Aí, meu amigo, que o Espírito de Cristo Jesus te ilumine
para você sair desse erro e desse engano, para não correr o risco de você se tornar um ateu. Nada contra os ateus, mas deixar a fé cristã, né, uma fé verdadeira, ok? Então, no próximo estudo, vou mostrar para você apenas a nível de curiosidade. Você vai ver alguns textos o que Deus Pai disse ao Deus Filho. É interessante ou não é? Ué, e pode, irmão Van? E Deus falou com Deus? E são dois deuses? Não. O Deus Pai gerou a sua própria essência. E o Filho, Deus Pai, Deus Filho. É o que diz a Bíblia. Estamos em Cristo Jesus, o Filho de Deus, que é o único Deus verdadeiro. É a essência, a natureza divina. Beleza? Tranquilidade? Agora, então, no próximo vídeo, no próximo estudo, deixa eu ver o horário aqui. Isso, tem mais uns 3 minutinhos, mas vamos parar por aqui. No próximo estudo, você vai ler aqui o que Deus Pai disse ao Deus Filho. Será que ele disse alguma coisa? Vamos ver no próximo estudo. E, se der ainda tempo, vou fechar num vídeo só. Cristo, o Filho, é Deus existente eternamente. Como é, irmão Van? Cristo, o Filho de Deus, é Deus existente eternamente. Deixa o like aí, ajuda este canal a crescer. Se inscreva se não é inscrito ainda no canal Metanoia da Graça. Nada contra, meus irmãos. Eu estou postando e eu também dou toda a liberdade para você que é de qualquer canal da graça usar a minha imagem, usar os meus vídeos para me refutar. Se eu estiver errado, eu vou fazer um vídeo e consertando o meu erro. Mas, segundo as Escrituras, estou no caminho certo e quem me defende é a própria Escritura, a Bíblia, a palavra, como queira, né? Então, não deixa de deixar o like. Vai assistir? Já deixa o like. Não é inscrito? Terminou de assistir? Se inscreva para a glória de Deus. Assim, o Cristo eterno permitindo, estaremos juntos no próximo vídeo para a glória do Deus Pai.